Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos começar um outro assunto de análise funcional, um assunto que a gente já trabalhou em algumas outras ocasiões nos vídeos anteriores, que são as topologias é, fracas em um espaço normado. Esse vídeo aqui basicamente vai ser uma introdução a esse assunto e a gente vai aprofundando mais e mais nas aulas que vão vir por aí ainda, tá? Então, primeiro, vamos começar dando uma motivação para a necessidade de se falar sobre topologias diferentes em um espaço normado, em uma topologia que não seja a topologia usual, né, que é a induzida pela norma do espaço. Pronto. Para isso, a gente vai demonstrar um, um, um resultado que a gente já usou em outro momento, que diz que a bola unitária é, que a bola unitária fechada de um espaço normado, ela vai ser compacta se somente se a dimensão do espaço for finita, tá? Que a bola é compacta quando a dimensão é finita, aí a gente já sabe dos cursos de análise no RN. O que falta demonstrar aqui, o que é realmente novo, é que se a dimensão for infinita, a bola nunca vai ser compacta, tá certo? E essa aí é uma das coisas mais é, es- estranhas que acontecem quando a gente pula da dimensão finita, né, da álgebra linear, da análise no RN para a análise funcional, que é a álgebra linear em espaços de dimensão infinita, certo? Então a gente vai demonstrar esse resultado no início desse vídeo, o que justifica a gente procurar por outras topologias, já que se a gente tem uma topologia em que a bola unitária é fechada, no caso em que as bolas fechadas não são compactas, essa topologia tem alguns problemas. Por quê? Porque a gente não vai mais é, poder usar aqueles resultados que de um conjunto compacto se você tem alguma sequência lá nesse compacto. Então existe alguma subsequência que é convergente. Não vai dar para a gente fazer isso, certo? Porque a gente sabe que agora, na dimensão infinita, a bola fechada não é compacta, tá certo? Além disso, também resultados como a imagem de um conjunto compacto por uma função contínua continua sendo compacto, mas agora a bola não é mais um conjunto, a bola fechada, né? Não é mais um conjunto compacto. Então isso dá certas limitações para o que a gente pode fazer. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é demonstrar esse lema aqui, ó, que é chamado dilema de Riesz. Esse lema diz o seguinte: bem, sejam um espaço vetorial normado e F um subespaço fechado e é próprio de E. Então, um subespaço fechado que é diferente do E. Certo? Então, dado um epsilon que esteja no intervalo de 0 a 1, então existe sempre um elemento fx0 em E que não está em F, certo? Tal que a norma de x0 é igual a 1 e a distância desse cara até F é maior ou igual que 1 menos epsilon. Beleza? Então, esse é esse primeiro lema que a gente vai ter que usar na demonstração do outro resultado lá, de que a bola fechada não é um conjunto compacto quando a dimensão do espaço é infinita. Certo. Bem, como é, o F é um subespaço fechado e próprio de E, então a gente sabe que existe um X, certo? Existe X que está em E, mas não está em F, certo? Como F é um conjunto compacto, desculpa, como F é um conjunto fechado, como F é fechado, então eu sei que a distância de x a f
é maior que zero, certo? Então, vou chamar de D, que é a distância de x até f. Isso aí vai dar maior do que zero. Beleza. Bem, então, se eu sei que a distância, né, de x até f é o ínfimo da norma de x menos um elemento que está no subespaço f, certo? Como isso é um ínfimo, então se eu aumento é, é pouco, né, esse valor, eu sei que existe alguém, certo, entre d e esse valor maior, tá? Sei que existe alguém no f. Deixa eu escrever é, isso direitinho aqui, tá? Então, vê, se eu, ao invés de olhar aqui para esse D, eu olho para D sobre um menos epsilon, D sobre um menos epsilon é maior que D, certo? Então, pela definição de y, pela definição de ínfimo, existe, vou chamar de um certo m, zero, que está em f, certo? Tal que D é menor ou igual que a norma de x menos m0, que é menor do que d sobre 1 menos epsilon. Isso aí vem da definição de ínfimo. Eu aumentei aqui, ó, em relação ao ínfimo. Então, tem alguém desse meu conjunto que está aqui no meio. É maior ou igual que o ínfimo e é menor do que esse valor maior. Certo? Beleza. Então, vamos definir aqui, ó, o nosso elemento x0 como sendo x menos m0 sobre norma de x menos m0. Beleza? Bem, repara que eu não tenho que demonstrar aqui, tá, que o x0 não está em f. Na hora que eu fizer essa parte aqui da demonstração, automaticamente o x0 já não vai estar em f, porque se ele estivesse, a distância dele até o f seria zero, já que o f é um conjunto fechado, certo? Então, esse aqui é que é o x0 lá do enunciado que a gente quer. É claro que a norma desse elemento é 1. Falta a outra parte. Então, eu quero olhar aqui para a distância de x0 a f. Então, isso aqui, né, é o ínfimo da norma de x0 menos m, onde m está em f. Então, vamos fazer isso. Se m está em f, então, norma de x0 menos m vai ser o quê? Bem, quem é o x0, né? x0 vai ficar, bem, isso aqui vai ficar dentro da norma grande aqui, vai ficar x menos m0 sobre norma de x menos m0, tá? Menos m. Bem, esse denominador aqui eu posso passar aqui para frente, vai ficar 1 sobre norma de x menos m0, que multiplica ainda o quê? X menos m0 menos m, que multiplica norma de x menos m0. Maravilha. Bem, primeira coisa que eu tenho que observar aqui é o seguinte, ó, que eu tenho 1 sobre norma de x menos m0. 1 sobre norma de x menos m0, essa parte aqui, ó, norma de x menos m0 é menor do que d sobre 1 menos epsilon. Se eu inverto, então isso aqui é maior do que 1 menos epsilon sobre o d, certo? E essa parte de cá, ó. Bem, repara que m0 mais m vezes norma de x menos m0 pertence a f. Porque m0 pertence a f, beleza? E m também pertence a f. Eu estou multiplicando aqui o m por um escalar, então isso aqui pertence a f. Como essa minha parte aqui, ó, pertence a f, então eu tenho a norma de x menos alguém que está em f, certo? Quer dizer que essa parte de cá dessa outra norma, ela é maior ou igual do que o ínfimo das normas de x menos elementos de f. Quem é que é isso? É a distância de x até f, que é d. Então isso aqui é maior ou igual a d. Portanto, isso aqui vai ficar maior que 1 menos epsilon sobre d vezes d. Então, é maior do que 1 menos epsilon, como a gente queria demonstrar.
certo? De cara, assim, não dá para ver muito para que é que esse lema serve, mas a gente vai ver a- agora para que é que ele serve, tá? Então vamos pro teorema. Teorema de Riz. Então, se E é um espaço vetorial normado, tal que sua dimensão é infinita, então a bola de centro zero e raio um, a bola de E, né, a bola fechada, não é compacta. Vamos para a demonstração, a gente vai precisar usar esse resultado aí, que a gente acabou de fazer. Esse lema que a gente acabou de demonstrar. Bem, como E tem dimensão infinita, então eu sei que eu consigo construir uma sequência de subespaços, certo? Tal que um está contido no outro. Então, é assim, se eu E1 está contido em E2, E2 está contido em E3, E3 está contido em E4 e assim por diante. Isso porque a minha dimensão é infinita. É só eu ir sempre acrescentando alguém que não está gerado pelo meu subespaço na minha etapa atual, certo? Então, como a dimensão de E é infinita, então existem subespaços En de E, certo? Para cada N natural, tais que En-1 está contido em En e são diferentes, beleza? Isso aí é por conta da dimensão ser infinita. Agora, eu vou usar o lema, certo? Todos esses ENs aí, ó, eu posso supor que tem dimensão finita, certo? Né? É como se eu tivesse começando só com o subespaço que é gerado é, por um único elemento. Aí, como a dimensão é infinita, tem alguém que não está nesse subespaço, né? Então, eu, eu acrescento ele à base, né? Então, eu vou ter agora um subespaço de dimensão 2. Não é o espaço inteiro ainda, eu acrescento mais alguém, porque de dimensão é 3, tá? Então, eu posso considerar aqui, temos, né? Posso considerar que a dimensão de n para cada n aí é finita. Se a dimensão é finita, automaticamente eles são subespaços fechados. Então, eu posso usar o lema aí para justamente pensando no f como sendo o n-1 e o e como sendo o en. Tá? Então, pelo lema anterior, a gente pode, a gente pode obter uma sequência, certo? Xn em E, tal que Xn pertence a En e a norma de Xn é 1 e a distância de Xn até En-1 é maior ou igual que 1 menos epsilon aí para qualquer epsilon entre 0 e 1 que eu escolher. Vou escolher epsilon aí igual a 1 meio, tá? Então fica maior ou igual do que 1 meio aqui. Certo. Então repara que à medida que eu aumento n, o subespaço vai aumentando, certo? O x1 está no E1, o x2 está no E2. O E1 está dentro do E2. Então o x1 e o x2 estão no E2, certo? Isso significa então que se n for maior do que m, então
Vamos lá, vamos continuar. O x3 está no E3, certo? Então o x1, o x2 e o x3 estão no E3, mas o x1 também está no E2, certo? Então, se eu continuo repetindo essa minha argumentação aí, então eu posso dizer que xm ele vai ter que estar contido no EM, desculpa, ele vai ter que pertencer ao EM, que está, por sua vez, contido no En-1, certo? Está contido no En-1. Dessa forma, se eu fizer a distância de xn até xm, certo? De xn até xm, ó, o xm está no En-1, né? Então, isso aqui é maior ou igual do que a distância de xn até En-1, que é maior ou igual do que 1 meio. Bem, o que é que isso significa, né? Isso significa que a sequência de elementos que a gente tem, que essa sequência aí, certo? Essa xn, ela não tem nenhuma subsequência que é de Cauchy, certo? Ela não é de Cauchy e mais ainda, ela não tem nenhuma subsequência que é de Cauchy, tá? Porque isso aqui vale para todos n e m, é sempre maior ou igual do que 1 meio. Então não tem nenhuma subsequência de Cauchy. Consequentemente, Xn não tem subsequência que é convergente. Xn não tem subsequência convergente. Opa, repara que a norma dos Xn são sempre, as normas do Xn são sempre iguais a 1, ou seja, a sequência Xn é uma sequência nessa bola aqui, ó. Se a bola fosse um conjunto compacto, qualquer sequência nela tinha que ter uma subsequência que fosse convergente, certo? Então, isso que a gente acabou de ver aqui mostra que a bola não pode ser um conjunto compacto, porque se fosse, essa Xn aí tinha que ter uma subsequência que fosse convergente, mas a gente acabou de ver que não tem, certo? Isso finaliza a demonstração, tá bom? Então, o teorema de Riesz aí usa esse lema de Riesz, ele mostra que a bola fechada unitária, em geral, é, é qualquer bola, né? Qualquer bola fechada, nunca vai ser um conjunto, nunca vai ser um conjunto compacto se a dimensão do espaço for infinita. Então, como que a gente, então, qual que é o problema aí, né? Bem, quando a gente quer mostrar que um conjunto ele é compacto, a gente precisa começar com alguma cobertura aberta dele, e daí a gente extrai alguma subcobertura que seja finita. Então, quanto menos abertos a gente tiver na nossa topologia, mais fácil vai ser para um certo conjunto ele ser um conjunto compacto. É só olhar, por exemplo, para a topologia trivial, que só tem dois abertos, o vazio e o espaço inteiro. Nessa topologia, é, qualquer cobertura vai ser finita, né? Qualquer cobertura aberta vai ter uma subcobertura finita. Então, qualquer conjunto vai ser compacto. Então, quanto menos aberto estiver, mais fácil vai ser de um conjunto ele ser um conjunto compacto. Dessa forma, qual que é o problema da topologia da norma, da topologia que é induzida pela norma? É que ela tem abertos demais. Então, a gente vai ter que achar alguma topologia com menos abertos, certo? Mas não pode ser uma topologia qualquer, né? Porque senão a gente usaria essa topologia, a, essa, essa topologia que eu acabei de mencionar, né? Que tem apenas dois abertos e não ia servir para muita coisa. O que é que a topologia da norma tem de interessante? Então, note que como é que a gente define o dual, né? É a estrela, é o conjunto dos funcionais
lineares, f de E em R, tais que, para os quais, vamos escrever assim, é, 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 pronto, para os quais existe uma constante m maior que zero, tal que norma de f, norma de f de x não, é módulo de f de x, que a gente está falando de números reais, módulo de f de x é menor ou igual a m, norma de x, né, para todo x em E. Desde o começo dos vídeos, a gente está se referindo a funcionais que satisfazem isso como funcionais contínuos, né? Porque isso aqui implica continuidade na topologia da norma. Mas para a gente evitar a ambiguidade, vamos agora começar a dizer que funcionais que satisfazem isso são chamados de funcionais limitados, certo? Já que se é uma aplicação é, ser uma aplicação contínua, a definição não é essa, né? Aquela dado epsilon maior que zero, né? Ou então a imagem inversa de abertos é aberto, certo? Então isso aí depende da topologia que a gente considerar em E. Como a gente vai mudar a topologia agora, vai ficar meio ambíguo chamar os funcionais do dual de funcionais que são contínuos, tá? Então vamos dizer que os funcionais do dual agora são os funcionais que são limitados, que é realmente a definição de funcional limitado, é um funcional que satisfaz isso aqui, certo? Satisfaz essa propriedade. Então, no caso da topologia induzida, que é induzida pela norma de E, todo funcional limitado é um funcional que é contínuo, certo? Então, na topologia que é induzida pela norma, na topologia usual de E, todo F no dual, todo funcional limitado é contínuo. Essa propriedade aí a gente não está interessado em perder, tá certo? Então a gente vai diminuir a quantidade de abertos, mas não vamos diminuir demais. A gente ainda quer ter abertos suficientes de modo que todo funcional limitado continue sendo contínuo, tá? Então o objetivo aqui da gente agora vai ser determinar a menor topologia. O que é que isso significa? É a topologia que tem menos abertos. Então, a menor topologia em E, que torna todo F limitado, todo F no dual, certo? Contínuo. Primeiro, existe alguma topologia que satisfaz isso? Sim, aquela topologia em que todo mundo é aberto, ela obviamente faz isso, certo? Mas ainda a topologia da norma também faz isso. Então existe alguma topologia que realmente faz isso, tá? Então a gente não está procurando por algo que não existe. Então como que a gente faz para construir essa topologia? Vai ser da seguinte maneira. Bem, se eu quero que os funcionais sejam contínuos, funcionais limitados sejam contínuos, então essa topologia tem que é, é, ela precisa conter, certo? No mínimo, as imagens inversas de abertos da reta por funcionais no dual, por funcionais limitados. Então, seja, certo? Então, S, certo? Seja o conjunto das imagens inversas de abertos, onde F está no dual e V é aberto em R. Essa construção
ela vale para qualquer é, é, espaço, tá? Se eu tenho algum conjunto e eu quero, eu tenho uma família de mapas, certo? Uma família de aplicações desse conjunto em um espaço topológico, e eu sempre posso descobrir qual é a menor topologia que eu posso definir nesse meu conjunto, de modo que todos os elementos dessa minha coleção de funções, de aplicações, que elas sejam contínuas. E a construção é exatamente essa, certo? A, ela vai ter que conter, certo? No mínimo, essa coleção aí. As imagens inversas de abertos da reta por funcionais que são limitados. Todas essas têm que ser abertas, certo? Bem, isso aqui, ó, como f-1 do espaço R, ele inteiro, é o quê? É o E, né? Certo? Quer dizer que o E, ele está em S. Do que a gente estuda lá no curso de topologia geral, isso aqui diz que S é uma subbase para alguma topologia em E. Como que funciona é, essa topologia, né? Repara que a minha subbase ela é formada pelas imagens inversas de abertos, por funcionais no espaço dual. Como que são os abertos básicos dessa topologia da gente? Se a gente sabe quem é a nossa subbase, os abertos básicos são da forma interseção, certo? Interseção que seja sempre finita de imagens inversas de abertos da reta por funcionais no dual. Uma interseção que seja sempre finita, tá? Então, onde FI pertence à estrela e VI é aberto em R e variando de 1 até N. Esses são os abertos básicos, são as interseções finitas de imagens inversas de abertos por funcionais limitados. E como que são os abertos em geral, né? Se eu sei quem são os abertos da base da topologia, os abertos os abertos em geral vão ser dados por uniões arbitrárias de abertos da base. Ou seja, os abertos dessa minha topologia vão ser dessa forma aqui, ó. Uniões arbitrárias. Então, para ficar mais organizado, vamos escrever assim, ó. Ela é da forma união arbitrária. Saiu um outro acento agudo aqui que não devia ter saído. União arbitrária de interseções finitas de imagens inversas de funcionais, certo? Então, uniões arbitrárias de interseções finitas. Esses são os abertos dessa topologia. Então, repara, qualquer topologia que torne todos os funcionais que sejam limitados, também torne eles contínuos, vai ter que conter os elementos da nossa subbase. Se esses caras aqui são abertos, então interseções finitas deles também são abertos. Se essas coisas são abertos, então uniões arbitrárias de abertos também são abertos. Dessa forma, qualquer topologia que torne todos os funcionais limitados que torne eles contínuos, vai ter que conter essa topologia que a gente definiu aqui, certo? Essa topologia que está definida aí nessa parte aqui de azul, portanto, é a menor topologia que torna todos os funcionais limitados contínuos, certo? Então, essa topologia em que os abertos
são dessa forma daqui, ó, união arbitrária de interseções finitas de imagens inversas de abertos por funcionais limitados, é a menor de E, na qual todo F em E estrela é um funcional contínuo. A notação para essa topologia vai ser assim, ó, sigma E e E estrela. E ela é chamada de topologia fraca de E. Certo? Então, essa topologia é a menor que torna todos os funcionais limitados, que torna eles contínuos. A topologia induzida pela norma também faz isso, certo? Então, essa é uma observação aí que é muito pertinente agora, é que a topologia fraca de E, a topologia fraca de E está contida na topologia induzida na topologia, está contida na topologia induzida pela norma de E. Essa topologia induzida pela norma de E vai ser chamada, às vezes, de topologia forte, certo? Ou de topologia usual de E. Tá? Vão ser nomes que a gente vai usar a partir daqui para se referir a essa topologia. Então, pronto, a partir de agora que a gente já definiu quem é que é essa topologia, né? A gente já fez a sua construção, vamos ver algumas de suas propriedades, algumas no vídeo de hoje e algumas na nossa próxima aula. Então, nossa, a nossa primeira coisa aqui que dá para a gente ver é que essa topologia ela é de Hausdorff, algo que a gente já demonstrou, certo? Mas vai demonstrar mais uma vez agora. Por quê? Porque o vídeo é meu e eu faço é, o que eu bem, é, o que eu bem entender no vídeo, né? Então vamos lá. Só para relembrar o que é que a gente fez lá atrás, para demonstrar que essa topologia é de Hausdorff, a gente usou a segunda forma geométrica do teorema do teorema de Rambanek, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Se x e y são elementos de E e são distintos, então se x e y estão em E e x diferente de y, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que achar algum aberto dessa topologia em que o x está, algum em que o y está, e esses abertos têm que ser disjuntos. Certo? Bem, então, pela segunda forma geométrica do teorema de Rambanek, eu posso fazer o quê, né? Eu posso olhar para o conjunto x apenas sozinho, certo? É como fechado, e o y sozinho, certo? Como conjunto compacto. Então, existem f em E estrela e alfa real, tais que f de x é menor do que alfa, que é menor do que f de y, beleza? Dessa forma, o x está na imagem inversa de f, né? Em relação ao intervalo que vai de menos infinito a alfa. Daí, x pertence à imagem inversa de menos infinito até alfa pelo funcional f. E y pertence à imagem inversa do intervalo de alfa até mais infinito pelo funcional f. Então, vamos chamar essa imagem inversa aqui de v e essa imagem inversa aqui de u. Certo? V e u são imagens inversas de um funcional que é limitado, né? Está no dual,
a imagem inversa de um conjunto aberto da reta. Então, esses dois conjuntos estão na topologia é fraca, né? São abertos fracos. Certo? Então, eu já tenho abertos da topologia fraca, em que um deles contém o x, o outro ele contém o y, e são disjuntos. Né? Por que, que eles são disjuntos? Porque se existir alguém que está em V e em U ao mesmo tempo, então, se digamos U está em V, então F de U é menor que alfa. E U está em U, então F de U é maior que alfa. Não dá, né? Então, como x pertence a V, y pertence a U, e interseção de V e U é vazio, acabou. Certo? Beleza. Então, essa topologia ela é de Hausdorff, uma aplicação da segunda forma geométrica do teorema de Rambach. Então, a gente já tinha visto aqui atrás como que é a base de abertos, né? Mas será que tem outra forma de a gente visualizar isso? Sim. Então, essa é a segunda propriedade. E a última do vídeo de hoje. Certo? Então, vai ser o seguinte, ó. Então, se eu tenho um certo cara lá em x0, então, uma base de vizinhanças, uma base de vizinhanças de x0 na topologia que a gente acabou de definir é dada pelos conjuntos da forma, pelos conjuntos da forma V igual a x em E, tal que módulo de fi de x menos x0 é menor que epsilon, certo? Onde i vai de 1 até n é um número natural, cada fi está em E estrela e epsilon é maior que zero. Então, os conjuntos dessa forma aí formam uma base de vizinhanças de x0 na topologia fraca. Vamos para a demonstração. Primeiro, né, o que é que significa ser uma base de vizinhanças? A primeira coisa é que, para qualquer conjunto desse, o x0 tem que pertencer. Né? Então, digamos que a gente já sabe quem é o epsilon, já sabe quem são esses funcionais aí e tal, certo? Então, se eu faço fi de x0 menos x0, isso aí dá zero. Né? É menor do que epsilon. Então, é óbvio que x0 pertence a V, para qualquer V com essa forma daí. Então, para ser uma base de vizinhança de x0, a primeira coisa é que todos os elementos dessa forma precisam ter o x0 como um de seus elementos. Segunda coisa, eles precisam ser abertos. Tá? Então, cada V desses aí é aberto. Beleza? Então, V é aberto. Como que eu vejo isso? Bem, eu tenho que mostrar que ele é daquela forma que a gente mostrou, né? Tenho que mostrar que ele é alguma coisa desse tipo daqui, ó. Ou que ele é interseção de imagens inversas de abertos, ou que ele é a união arbitrária de imagens de interseções finitas de imagens inversas de abertos, certo? Então, repara no seguinte, ó, se a gente escreve fi de x menos x0 menor que epsilon, isso aí é a mesma coisa que escrever menos epsilon menor do que fi de x menos x0 menor que epsilon. Por linearidade, né, essa parte aqui ela é fi de x menos fi de x0. Passa o fi de x0 lá para o outro lado e a gente fica com fi de x0 menos epsilon menor que fi de x menor que fi de x0 mais epsilon. Ou seja,
o x ele está na imagem inversa de fi do intervalo aberto fi de x0 menos epsilon até fi de x0 mais epsilon. Certo? Beleza? Então, o que é que isso significa aí, né? O que é que isso implica para o V? Certo? Então, isso vale para todos os FIs. Então, quer dizer que o x está na interseção das imagens inversas, a interseção de i igual a 1 até n, das imagens inversas de fi desse intervalo, fi de x0 menos epsilon, fi de x0 mais epsilon. Opa, então eu tenho uma interseção finita de imagens inversas de abertos por funcionais limitados. Então, isso aqui pertence à topologia fraca, tá? É um aberto fraco. Então, todos são abertos. Mas para ser uma base, então tem mais ainda. Eu tenho que mostrar o seguinte. Dado um aberto da topologia fraca, certo? Que contenha o x0, existe algum aberto nesse formato aqui que está contido no aberto inicial, certo? Então, dado o na topologia fraca, eu tenho que exibir V nesse formato aqui, certo? Contendo x0, claro. Então, temos que exibir V como no enunciado. Tal que V está contido em U. Sem perda de generalidades, eu posso supor que U é um aberto básico dessa topologia aqui. Então, sem perda de generalidades, eu posso supor que U é uma interseção finita, de imagens inversas de abertos da reta por funcionais lineares limitados, tá? Então, onde Fi pertence a E estrela, Vi é aberto em R igual a 1 a N. Beleza, certo? Então, esse aqui é um aberto em que o x0 está, certo? Dessa forma, eu sei que o Fi de x0 pertence a V, certo? Com I de 1 até N. Como V é aberto, certo? Então, para cada um desses Is, eu consigo algum intervalinho centrado em x0, desculpa, centrado em Fi de x0, que está todo dentro de V. Desculpa, está todo dentro de VI, certo? Como é uma quantidade que é finita de intervalinhos, eu posso pegar o menor deles, certo? Esse menor intervalinho que eu vou ter está contido em todos os VIs, certo? Então, existe um epsilon maior que zero, tal que o intervalo de fi de x0 menos epsilon até fi de x0 mais epsilon está contido em VI para todo i de 1 até n, certo? Porque é uma quantidade finita, então é só eu pegar o menor desses intervalos, tá bom? Ou seja, se a gente olhar para a interseção das imagens inversas, certo? Então, seja V, tá? A interseção de I igual a 1 até N, tá? De Fi menos 1, justamente desse intervalo aí, ó. Fi de x0
menos epsilon, fi de x0 mais epsilon. Certo? Beleza, então se o x estiver nesse V aí, quer dizer que o fi de x está dentro desse intervalo aqui para todo i. Então o fi de x está dentro do vi, certo? Portanto, o x está dentro do u, certo? Isso aqui está dentro de u, mas isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que o conjunto dos x em E, tais que módulo de fi de x menos fi de x0 é menor que epsilon, certo? Blá, 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 blá. Né? E vai de 1 até n, todo fi está no dual, né? E epsilon é maior que zero. Então, é um conjunto nessa forma aqui, ó. Nessa forma. E isso aí, como a gente falou, está contido em U. Vamos repetir esse argumento, porque que ele está contido em U. Se x está em V, então f de x está dentro desse intervalo aqui, ó. Fi de x. Fi de x está dentro desse intervalo para todo i. Então, fi de x está dentro de vi para todo i, certo? Então, x está dentro da imagem inversa de vi por fi para todo i. Então, x está em u, tá certo? Por conta disso. Então, isso finaliza a demonstração. A gente viu que todos esses conjuntos aqui dessa forma, eles realmente contêm o ponto x0, todos eles são abertos, e mais, eles realmente são uma base de abertos, tá? Qualquer aberto que a gente escolher na topologia fraca que tenha o x0 dentro dele, existe um aberto dessa forma que está contido nesse aberto U, tá bom? Isso finaliza essa demonstração, finaliza também o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.